Fala, mestres! Vocês já se perguntaram como que os modelos de previsão de ondas funcionam? Nesse vídeo, o meu objetivo é falar de uma forma geral como os modelos funcionam, quais são os parâmetros de entrada. Eu verdadeiramente acredito que você conhecendo melhor os modelos de previsão de ondas, como eles funcionam e algumas particularidades, podem fazer você acertar com mais facilidade onde e quando surfar. Então, se liga nesse vídeo que nós vamos falar aí sobre os modelos de previsão de ondas. Os modelos numéricos nada mais são do que formas de representar fenômenos, processos da natureza através de equações numéricas. Então, um modelo de previsão de ondas nada mais é do que uma representação de todos os fenômenos e processos dos oceanos através de uma série de equações. O modelo numérico de ondas mais conhecido e mais amplamente utilizado de forma operacional aí pelos sites de previsão é o modelo WaveWatch 3, criado pela NOAA. E esse modelo ele consiste de uma série de equações numéricas, uma série de formulações que representam, no melhor dos cenários, como que as ondas, como que o oceano capta, ganha energia pelo vento e geram as ondas, como que essas ondas se propagam, navegam e chegam até aqui a praia, como é que elas se transformam. Então é através das equações que você monta um modelo, uma sistemática para representar todo esse processo, desde a geração das ondas até a sua quebra, a hora que chega aqui na praia. A estrutura de funcionamento de um modelo numérico consiste em você ter aí parâmetros de entrada para iniciar os processos. Então você tem aí uma saída, são os dados de ondas para certos pontos da costa. Um conceito importante também nos modelos de previsão está ligado aí à calibração do modelo, que seria você fazer ajustes necessários, ajustes finos nessas equações, através de algumas constantes, de alguns valores numéricos, para você casar aquela condição que você previu no futuro com uma condição que aconteceu, onde você observa por um dado medido. A calibração funciona mais ou menos assim, ó. Você prevê uma condição de onda para daqui a 2 dias, aí você salva qual é o dado que você previu para 48 horas, e aí os dias se passam, e aí daqui 2 dias o fenômeno acontece, as ondas entram na praia e você sabe exatamente o que aconteceu nos pontos onde você tem uma medição de ondas. Por exemplo, uma boia, um equipamento, uma DCP. Então você capta a informação medida e depois você cruza com uma informação que foi prevista e então você faz aí a calibração do modelo. Quando você prevê uma onda um pouco maior do que aconteceu, você mexe nos ajustes para essa previsão reduzir um pouco aí alguns parâmetros, para casar exatamente com o dado, com de fato o que aconteceu. E do contrário também pode ocorrer, você pode prever uma condição um pouco menor do que de fato aconteceu. Então isso é a chamada calibração do modelo, quando você faz alguns ajustes para que a sua previsão retrate exatamente o fenômeno que aconteceu. Bom, agora sobre as etapas para você rodar um modelo de previsão de ondas, como já comentamos aí até em outros vídeos, tudo começa com vento. Então a base, o parâmetro de entrada inicial para um modelo de previsão de ondas é um modelo de previsão de ventos. Como tudo inicia com ventos, então primeiramente são rodados aí modelos de previsão de ventos em escala global. O mais conhecido é o GFS. Esse modelo ele vai então rodar a previsão de vento para alguns dias. E esses dados de saída, a previsão de ventos, ela entra no modelo de previsão de ondas, é um parâmetro de entrada no modelo de previsão de ondas para iniciar aí todos esses processos de geração de ondas. Então você pega os dados de ventos, entra no modelo de geração de ondas, as ondas são geradas de acordo com aqueles parâmetros que já vimos em outros materiais, que é a intensidade do vento, a direção que ele está soprando e o tamanho da área. Esses parâmetros em combinação vão gerar as ondas. Então uma série de outros processos vão acontecendo dentro dessa zona de geração, interação onda-onda, uma onda transfere energia para outra, existe perca de energia por whitecap, o famoso carneirinho. Então alguns processos são bem representados pelos modelos de previsão de ondas.
tudo começa aí nesse centro de geração, elas começam aí a serem dispersas, né? Elas saem do centro de geração, no caso de um swell, e começa a sua propagação em direção às praias. Chegando próximo das praias, né, quando chegamos mais em águas rasas, acontecem aí outros processos, né, como refração, perca de energia, né, por atrito da base da onda com o fundo do leito marinho, alguns outros processos que também são levados em consideração nesses modelos de previsão de ondas. Essas equações de águas rasas, elas vão então representar importantes processos que acontecem nessa fase quase final aqui do ciclo de vida da onda, mas acaba não representando, por exemplo, a altura exata na quebra ou a própria quebra em si. Na verdade, a saída dos modelos numéricos de ondas acontecem numa profundidade um pouco maior, que aqui é a zona de quebra das ondas. Por exemplo, pegando aqui a saída, né, do WaveWatch 3, a mais comum, geralmente os modelos, né, os sites de previsão de ondas, eles captam a informação de previsão por volta dos 40 metros de profundidade. Existem algumas razões para isso, né, a própria questão do próprio modelo, como também existe uma questão ligada à batimetria, os dados de topografia do leito marinho. Conforme essas ondas estão numa interação constante aqui com o leito marinho, você precisa de dados de grande nível, né, com grande detalhe, para você poder representar bem a realidade. Isso não esses dados, né, não são disponíveis com esse nível de resolução para toda a costa do Brasil. O mais próximo que nós temos aí de dados de qualidade próximo da costa do Brasil são as cartas náuticas, né, as cartas de navegação, que já foram digitalizadas e hoje em dia podem ser utilizadas aí nos modelos de previsão de ondas. Então os modelos, né, eles estão pegando um dado, uma informação aí por volta dos 40 metros de profundidade. Agora, dos 40 metros de profundidade até chegar na zona de quebra, aqui 3, 4 metros de profundidade, a gente está falando aí de uma zona importantíssima, onde muita coisa acontece, muitas transformações ocorrem, mudança de direção da onda por conta da refração, aumento do tamanho de onda por conta do processo de empinamento, né, o shoaling. Então, grande parte dos processos mais importantes, eu diria aqui, para definir a forma final da onda, são negligenciados, né, não são levados em consideração na hora de rodar os modelos de previsão de ondas, os comerciais, né, aqueles que a gente acompanha no dia a dia. Por conta desta limitação, você não pode se prender na informação exata de um site de previsão de ondas para saber como é que vai estar o surf. Na verdade, você tem que fazer aí o que eu diria uma autocalibração. Você vai acompanhando os sites de previsão de ondas, certo? E você vai vendo o que ele está prevendo, e aí você vai lá na praia e observa, vai pegar a sua onda, observa como é que está a energia, o tamanho das ondas, né? E aí você relaciona aquela informação que você leu na previsão com aquela informação que você encarou de fato no mar. Essa é o que eu chamo aqui da autocalibração. É um passo importantíssimo aí para você tomar melhores decisões com base nas previsões de ondas. Isso por conta eu diria das limitações, né, tanto das equações que governam os oceanos, quanto dos próprios modelos numéricos, que não vão representar 100% da realidade aí da natureza, né? Então é importante você ter um pouco também dessa sua percepção própria para fazer os devidos ajustes conforme você vai olhando previsão de ondas e vai aprendendo a entender, a traduzir essa informação numa condição real que você visualiza na praia. 2 pontos de atenção para você ter cuidado na hora de avaliar as previsões de ondas é que o primeiro deles a probabilidade de acerto de uma previsão de ondas, ela vai se degradando ao longo do tempo. Isso quer dizer o quê? Quanto mais próxima a previsão, por exemplo, para amanhã ou depois de amanhã, maior o nível de acerto dessa previsão se você comparar com daqui a 7, 8, 9 dias. Eu já vi alguns estudos científicos nesse tema, né, fazendo essas comparações de performance com relação aos dias de previsão. Basicamente, aí dentro das 48 a 72 horas, você tem aí um nível de acerto na casa dos 80%, 90%. E conforme os dias vão se passando, essa probabilidade de você acertar uma condição de mar, ela vai se degradando, aí, caindo para 20%, 30% ao longo de 6, 7 dias. Então tenha em mente que aquelas previsões que você vê para daqui a 7, 10 dias, elas certamente mudarão bastante. O valor exato
da altura, direção, período de onda vai se modificar. A grande sacada desses modelos de geração de longo alcance, né, de longo período, eles estão em você observar tendências. Por exemplo, ver se vai ter uma tendência de mar flat ou se vai ter uma tendência aí de entrar algum swell. Então, eles são importantes para você analisar tendências, mas não valores absolutos de altura e período de onda. E o segundo ponto de atenção, então, é que você tem que entender também que como os ventos, né, são, né, os parâmetros de entrada para o modelo de previsão de ondas, de geração de ondas, né, então previsão de ondas, as incertezas ligadas aí com os fenômenos atmosféricos vão trazer também, né, todas essas incertezas e erros para o modelo de previsão de ondas. Isso quer dizer o quê? Que quando você tem algum distúrbio atmosférico de grandes proporções, uma frente fria passando, alguma coisa que abale as estruturas atmosféricas com mais intensidade, as chances dessas previsões mudarem dia após dia, elas são muito grandes, porque essas frentes atmosféricas de maior intensidade e maior instabilidade, elas vão dia a cada dia se realimentando, vão se modificando, e conforme elas vão se modificando, também vai sendo modificados aí os ventos que vão gerar as ondas. Então é um ponto também importante para você se atentar quando houver instabilidades atmosféricas acontecendo, as mudanças nas previsões de ondas serão um pouco mais frequentes, o que faz com que você tenha que olhar com mais frequência também as previsões de ondas. Bom, galera, isso era o que eu queria comentar hoje aí sobre modelos de previsão de ondas. Agora eu vou finalizando esse vídeo porque está rolando altas ondas e eu quero cair na água ainda antes de acabar o dia. Mas basicamente eu quis comentar com vocês essa estrutura geral dos modelos de previsão de ondas, como eles funcionam, falar um pouco aí dessas limitações de você pegar um dado numa profundidade um pouco maior que não aqui aonde a onda quebra. Então muita coisa acontece entre esse ponto onde os modelos tiram as previsões para te mostrar e aonde de fato você pega a onda, então muita coisa acontece. E também essas incertezas ligadas aí à condição de tempo, né, de vento principalmente. Então são dois pontos para você ficar bem atento, além de entender um pouco mais aí como a previsão, como o processo de prever ondas funciona. Essas são as mensagens que eu queria passar por hora. Pretendo falar mais detalhadamente sobre tudo que acontece nessas previsões. Por hora, fica aí esse apanhado geral para começar a despertar o seu interesse sobre o assunto e fazer você mandar uma mensagem para pedir um pouco mais de informação, alguma coisa maior, de mais detalhe que você precise. Beleza? Então, obrigadão mais uma vez por ficar com a gente aí até o final desse vídeo. Falou, alô, é nóis!